E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Povo de Deus, chegamos ao capítulo 10 de 2 Crônicas e nos estenderemos até o capítulo 13. No capítulo 10, resumidamente falando, encontramos Roboão como sendo o sucessor de Salomão. Salomão morreu, seu filho Roboão subiu ao trono e aí ele teve que obter conselhos e existiam dois grupos o aconselhando: o grupo dos anciões, os mais velhos, os mais experientes, e os seus amigos jovens que cresceram junto com ele estavam ali agora para também aconselhá-lo. Muito bem, qual que era a questão em evidência? Jeroboão organizou alguns líderes e diante de Roboão solicitou que fosse considerado a possibilidade de abaixar os impostos. Afinal de contas, o povo estava muito sofrido pelo excesso de contribuições e de impostos que eram exigidos pelo rei. E aí Roboão buscou conselhos mais experientes: olha, é muito favorável que você baixe aquela coisa toda, seja flexível, escute, apoie, ajude. E os outros: não, você tem que mostrar a mão de ferro. Os jovens disseram: você tem que mostrar quem que manda aqui. Diz a Bíblia que Roboão atendeu a voz dos mais jovens, deixando de lado a voz dos mais experientes. Muito cuidado para não irmos no caminho do entusiasmo sem ouvirmos a voz da razão, tá bom? Às vezes, no afã de querer demonstrar poder, ganhar o espaço, atropelamos sentimentos, pessoas, pisamos em gente a título de manter a nossa autoridade ou aparente autoridade. A grande verdade é que o melhor caminho é ganhar o coração das pessoas. E você não consegue isso sem primeiro parar, escutar. E normalmente aqueles que já possuem alguma experiência são as pessoas mais aptas a nos aconselhar nesta direção. A juventude tem o seu vigor, aqueles que são mais vividos possuem a experiência, e você precisa unir os dois e, acima de tudo, refletir se tais conselhos estão de acordo com a orientação do assim diz o Senhor. Na multidão de conselhos há sabedoria, mas eu sempre digo: quem são estes que estão te dando o conselho? Esta multidão de conselhos são conselhos que provêm de Deus ou provém de um coração egoísta que deseja apenas o seu próprio bem-estar e a supremacia da sua posição? É algo que você precisa refletir para saber o caminho a tomar, o caminho a seguir. No capítulo 11, estamos vendo de um modo muito triste o povo de Deus dividido: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, capital Samaria; Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Primeiro rei do Sul, Roboão. Primeiro rei do Norte, Jeroboão. Enfim, uma cisão que aconteceu e nunca mais a unidade voltou a existir. Certamente uma tristeza muito grande no coração de Deus, afinal de contas, qual é o pai que observa os seus filhos divididos e ficam felizes por isto? Roboão e Jeroboão travaram guerra, lamentavelmente, infelizmente. No capítulo 12, estamos vendo Roboão se afastando de Deus, se afastando das orientações do claro assim diz o Senhor, e o resultado é que sobreveio a ele o ataque egípcio, e o resultado é que Sisaque estava invadindo o reino de Judá, e parece que a história iria se repetir. Novamente o povo de Deus escravo do Egito. Já imaginou? Tanto tempo de escravidão lá experimentado e agora voltar a ser escravo do Egito por conta da imprudência de um rei que, tendo como aliado o Senhor dos Exércitos, abandona para confiar em sua própria força, em seu próprio braço. Que tragédia! A história estava caminhando nessa direção até que houve a atuação do profeta, a conversão, o Roboão volta ao seu coração a Deus, pede perdão e o Senhor intervém para que essa tragédia não acontecesse. Ei, a última coisa que precisamos no mundo é voltarmos a sermos escravos do Egito. Atrás não volto nunca mais, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente, não é assim que a gente canta? Então, como é que você, tendo saído do Egito, quer regressar para lá? Um dia você foi escravo do pecado e agora está com saudades de ser escravo do pecado novamente? Está amarrado em nome de Jesus. No capítulo 13, temos o reinado de Abias. Interessante que o relato do capítulo 13
mostra-nos que Abias foi um homem interessante, porque ficou firme no caminho do Senhor. O relato a respeito de Abias existente no livro de Reis, capítulo 15, verso 1 ao 8, já não é tão favorável quanto o relato existente aqui no capítulo 13 de 2 Crônicas. O fato é que Abias não se acovardou diante do gigantesco exército de Jeroboão e ele confiou no Senhor. E o resultado é que, enquanto Abias confiava no Senhor, Jeroboão confiava nos bezerros de ouro, diz o verso 8 do capítulo 13. Abias tinha certeza de que Deus estava com Judá e por isso obteve vitória. Não há vitória sem Deus. Abias e Deus juntos constituíam-se maioria. Se o Senhor é contigo, se ao lado dele você se encontra, não há o que temer, por maior que pareça o inimigo diante de você. E assim encerramos o conteúdo de hoje no capítulo 13, identificando que a melhor atitude, a mais prudente de todas, é nos associarmos ao Senhor. Somente junto a Deus a vitória, junto a Deus a realização, junto a Deus a plenitude. Que Deus nos abençoe e direcione os nossos passos em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais. Um grande abraço, beijo no seu coração.